Olá, sétimo ano. Aqui é o tio Cleibson e hoje nós vamos fazer a nossa correção da atividade revisional que vocês fizeram. Ok? Beleza, então. Tio Cleibson só pede a vocês que preciso colocar o nome, a série e turma abaixo. Ok? É muito importante. Vamos então à nossa primeira questão. Olhem só. Nós temos um texto aqui. E esse texto, ele fala o seguinte: também contribui para essa fabulosa riqueza hidrográfica a presença da mais exuberante formação vegetal úmida do planeta, a floresta equatorial amazônica, responsável pela manutenção de um clima constantemente úmido e chuvoso em cerca de metade do território brasileiro. Assim, a rede hidrográfica existente em nosso país se caracteriza como a maior, a mais diversificada e mais rica de toda a superfície terrestre. Sobre o clima e a hidrografia do domínio amazônico, assinale a alternativa correta. Olhem bem, nós temos um texto, eu tenho a imagem abaixo. A imagem ela nos traz a presença do rio Amazonas, com a exuberância de água por toda parte, e eu tenho a floresta. A floresta é equatorial e uma floresta heterogênea, ok? Então, a pergunta sobre o clima e a hidrografia. Nós vamos procurar a resposta correta abaixo, ok? Então, entre todas as alternativas, a correta é a terceira, o clima úmido e quente, e presença da maior bacia hidrográfica do mundo. Beleza, então? Vamos para a nossa próxima questão. A região do domínio das araucárias encontra-se em uma fase de acelerada degradação. Apresente uma causa para o comprometimento deste domínio morfoclimático, ou seja, o domínio das araucárias que se encontra na região sul do Brasil. Encontra-se em uma acelerada degradação. Cite uma das causas que provoca essa degradação, essa destruição desse domínio morfoclimático. Nós temos a presença da imagem com a floresta, ok? A floresta de araucárias. E a resposta, de forma simples, ela vai ser a agropecuária e a indústria de madeira, ok? Eu tenho agropecuária e indústria de madeira, domínio das araucárias. Beleza, então. Na próxima questão, olhem bem, observando atentamente o mapa e cite o domínio do morfoclimático destacado no mapa. Qual domínio morfoclimático que está em destaque no mapa? Se analisarmos bem o mapa do Brasil, aqui eu tenho todo o mapa do Brasil, é um mapa de satélite, eu tenho a porção verde, a floresta, na porção verde, ok? A presença de floresta, e eu tenho aqui uma área em destaque. Essa área em destaque, ela fica em qual região do Brasil? Região Nordeste, ok? Observe bem a falta de vegetação. A presença da cor amarelada é a questão da falta de vegetação, ok? Então, essa falta de vegetação, região Nordeste do Brasil, eu tenho a Caatinga, ok? O domínio morfoclimático em destaque é a Caatinga. Tranquilos? Beleza, então. Vamos seguir, sétimo ano. Próxima questão. Atualmente, o espaço geográfico brasileiro é organizado com um total de, olhem bem, com relação ao espaço, a toda a área do território brasileiro.
a toda essa área aqui. Nós vamos falar agora sobre a organização dessa área. Ele é organizado com um total, ou seja, quantidade, 5 regiões político-administrativas. 5 regiões, são aquelas 5 regiões do IBGE: Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, ok? E 27 unidades da federação, 27 UF, unidades da federação. Beleza? Tranquilos então. Na próxima questão, a pergunta é o seguinte: o complexo geoeconômico da Amazônia, cuja abrangência vai além dos estados da região norte, apresenta uma situação de contradição, pois sua formação se destaca por apresentar, estamos falando da região norte, complexo. Complexo são o quê? Regiões geoeconômicas. Resposta no primeiro item: maior complexo regional do Brasil e menor índice de povoamento. Isso mesmo, por causa da grande floresta, o povoamento ele não se desenvolve com facilidade naquela região do nosso país, ok? É o maior complexo regional em tamanho, ok? Não é na questão da importância, é no tamanho, é o maior em tamanho. Então a resposta fica na primeira alternativa. Beleza? Tranquilos então. Na próxima questão, nós temos novamente a presença de um mapa. Apresente a principal característica do complexo Centro-Sul. O mapa apresentado é o mapa do complexo Centro-Sul, ok? Complexo geoeconômico. Qual a principal característica do complexo geoeconômico? Lembraram aí? Característica do complexo geoeconômico: industrialização e pecuária mecanizada. Isso, a economia, a industrialização, a economia e a pecuária mecanizada. Beleza. Tranquilos então. Seguindo para o nosso próximo item. De acordo com a proposta do geógrafo Pedro Pinchas Geyer, pode ser atribuído ao complexo do Nordeste as seguintes características. Complexo, a proposta do geógrafo Pedro Pinchas. Pedro Pinchas, divisão geoeconômica, ok? As IBs, a saber, são as macro-regiões. 5. Complexos geoeconômicos. 3. A pergunta é com relação ao complexo do Nordeste. Qual alternativa abaixo, entendeu? Vai ter as seguintes características do complexo do Nordeste. Está no terceiro item a resposta. Concentração populacional nas áreas litorâneas. Nós temos nas áreas litorâneas a presença aí da Mata Atlântica, ainda bem foi escassa em sua maioria, mas ainda há presença das principais cidades, das capitais, entendeu? Escassez de água relacionada ao semiárido e alto índice de mortalidade infantil. É a região do Brasil com o maior índice de mortalidade infantil. Tranquilos? Beleza. Vamos dar sequência agora na próxima questão nossa. É uma pergunta: como são classificados os 2 grupos indígenas mais expressivos do Brasil? Lembra dos 2 grupos indígenas? O próprio livro nos trouxe esse exemplo de forma bem simples. Um que se concentra no interior e o outro no litoral. Quais são eles? Olhem bem, esses 2 grupos. É o grupo Macro-G e Macro-Tupi, ok? Macro-G e Macro-Tupi. Beleza, então. Próxima pergunta é um texto um pouco maior agora, mas nós vamos ler para compreender um pouquinho a nossa questão. A questão da demarcação de terras indígenas tem
tem, ao longo do tempo, suscitado diversos conflitos. Mais recentemente, observou-se a possibilidade de modificar os critérios de demarcação, pois, conforme seus critérios, os regulamentos vigentes possibilitariam a ação de indígenas civilizados, ou seja, aqueles que supostamente teriam perdido sua identidade indígena e que agora reivindicavam com o intuito de obter terras. No centro desse debate encontra-se a definição do que é ser indígena, enfim, a definição dos critérios definidores de uma etnia. Como se chama o órgão do governo? Olha a pergunta nossa. Como se chama o órgão do governo responsável pela demarcação de terras indígenas no país, bem como a proteção da cultura e dos interesses indígenas? Lembraram do órgão? Qual é o órgão máximo do Brasil responsável pela proteção e pela organização dos índios no nosso país? Isso mesmo, é a FUNAI. Okay? Esse órgão é a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Beleza, tranquilos então. A nossa última questão, 7º ano, nós temos aí: durante algum tempo, as Américas foram chamadas de Índias Ocidentais, refletindo a visão de mundo do colonizador europeu. Desse modo, chamar os habitantes de índios foi uma. Qual é a alternativa abaixo que vai dar sequência à nossa afirmação? Isso, está no segundo item. Foi uma forma errônea e preconceituosa de se referir aos povos do Novo Mundo. Tranquilos? Acertaram muitas aí? Beleza. Eu espero que tenham gabaritado. Ok? Até a próxima aula. Um abração a todos e tchau, tchau.